Professora, mas e quando eu não consigo resolver uma treliça só pelo método dos nós ou pelo método das seções, fazendo o somatório ali de forças? Por que isso acontece? Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Prof. Carol Grossi e vou te acompanhar ao longo da sua graduação nas matérias da Engenharia de Estruturas. No vídeo de hoje, a gente vai entender um pouquinho sobre estabilidade e determinação de treliças. E aí a gente vai entender por que algumas treliças a gente não consegue resolver à mão por mais que a gente tente. Antes da gente começar o cálculo propriamente dito das treliças, ou seja, determinar as reações de apoio e as normais das barras, é importante que a gente verifique se essa treliça é determinada ou indeterminada. Se a treliça for indeterminada, a gente vai precisar de outras equações, além das equações da estática, para conseguir resolvê-la. Agora, em relação à estabilidade ou instabilidade, se você for o projetista de uma treliça, é importante que você estabeleça ali uma configuração de barras que não seja instável. Então, vamos ver como que se dá esse procedimento. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: se uma treliça está em equilíbrio como um todo, todas as suas barras também têm que estar em equilíbrio. E aí, mantendo as duas hipóteses de projeto, se você quiser ver sobre essas hipóteses de projeto, eu aconselho que você entre nesse vídeo aqui. Só pra gente lembrar rapidinho, as hipóteses são nós rotulados e cargas aplicadas nos nós. Então, as forças que atuam no diagrama de corpo livre de um nó de uma treliça são forças concorrentes. Como não há o aparecimento de momentos, a gente só vai precisar satisfazer duas equações para garantir o equilíbrio. Essas equações são somatório de força em x igual a zero e somatório de forças em y igual a zero. Vamos escrever isso aqui para ficar mais claro. Então, num nó de treliça, nós vamos ter que atender que o somatório de forças em x seja igual a zero e o somatório de forças em y seja igual a zero. O que a gente tem aqui? Que para cada nó eu tenho duas equações disponíveis. Então, se eu chamar de n o número de nós, quantas equações disponíveis a gente vai ter? O número de equações será 2 vezes o número de nós, 2 vezes n. E no nosso problema, quais que são as incógnitas? Considerando que numa treliça eu preciso de 3 reações de apoio convenientemente estabelecidas, nós vamos chamar essas reações de apoio de R. Então, as nossas reações de apoio serão R. E além das reações de apoio, a gente tem que achar quais são as normais em todas as barras da treliça. Então, a gente vai ter as barras, que nós vamos chamar de B. Para uma treliça estável e determinada, a relação entre equações, reações de apoio e normais nas barras tem que ser a seguinte: número de reações mais número de normais nas barras, ou seja, o número de incógnitas tem que ser igual a 2 vezes o número de equações disponíveis. Então, essa aqui vai ser a nossa equação mãe. A partir dela, a gente vai identificar 3 casos. O primeiro caso é da nossa treliça indeterminada. A treliça indeterminada é aquela onde o número de reações mais barras é maior do que o número de equações disponíveis. Então, a gente vai ter que o R mais B é maior do que 2 vezes o número de equações disponíveis. Nesse caso, a gente consegue, inclusive, definir o grau de indeterminação dessa treliça. Então, o grau de indeterminação vai ser igual ao número de reações mais o número de barras menos 2 vezes o número de equações. Essas treliças, a gente não consegue resolver manualmente, simplesmente aplicando as condições de equilíbrio da estática. Agora, a nossa treliça, ela vai ser dita determinada quando o número de reações mais barras for exatamente igual ao número de equações da estática. E, por fim, a nossa treliça vai ser dita instável quando o número de reações mais barras for menor do que 2 vezes o número de nós, ou seja, o número de equações disponíveis. Nesse terceiro caso, não existem reações ou barras suficientes para que a treliça fique em equilíbrio. Então, ela vai sofrer algum movimento em algum ponto que é inadmissível para os nossos fins em engenharia. A partir destas equações, a gente pode classificar a nossa treliça e saber se eu consigo ou não resolvê-la manualmente. Quando que a gente vai conseguir resolver uma treliça manualmente?
quando ela for uma treliça determinada. Quando ela for indeterminada, a gente até consegue resolver manualmente, mas a teoria é um pouco mais complexa do que a teoria de somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero. Então, em resumo, o que a gente vai ter para as nossas treliças? Estruturas instáveis, onde o número de reações mais barras é menor do que o número de equações disponíveis para o cálculo, e estruturas estáveis, que podem ser determinadas quando o número de reações mais barras é igual ao número de equações disponíveis para o cálculo, e estruturas indeterminadas, quando o número de reações mais barras é maior do que o número de equações disponíveis para o cálculo. No próximo vídeo, a gente vai ver alguns exemplos dessas estruturas e como que a gente aplica essa relação. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele tenha te ajudado de alguma maneira ou na sua prova ou nos seus exercícios. Te espero no próximo vídeo, um beijo e até mais!